Tarcísio, que Deus te abençoe. O tema de hoje é o primeiro capítulo, né, o grande anseio de Deus, e que o Espírito Santo lhe use poderosamente em nome de Jesus. Hein? Boa noite a todos, é um prazer falar com vocês. Que legal ver aqui um grupo tão misturado dos estados do Brasil afora, né? Essa é a facilidade da tecnologia, né? Aproxima a gente aí com pessoas do Brasil todo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós falamos aqui de Maceió, Alagoas, a segunda capital mais bela do Nordeste. A segunda porque primeiro é Recife, claro, né? Então, é um prazer imenso falar com vocês. Fiquem à vontade, eu não sei como é a primeira vez que eu participo com vocês. Eu pretendo que esse momento seja mais de um bate-papo do que só eu ficar falando. Então, se você tem alguma pergunta, algum comentário, por favor, fique à vontade para abrir o microfone, para a gente conversar, tá bom? Eu só peço que fechem o microfone por hora, para que quando eu estiver falando não haja interferência, tá? Mas, fora disso, quiser perguntar, dialogar, será um prazer, tá bom? Ah, esse livro, eu estava até olhando hoje, Rosana, ele está até com uma pequena promoção na CPB. Então, se você for no site ou ligar na CPB, ele está por R$ 49. Então, eu não tenho esse livro, mas eu vou comprá-lo daqui a pouquinho, tá? Então, se você não tem o livro, pelo que eu vi rapidamente do livro, vale muito a pena ter o livro, ler. E quem tem o livro terá mais facilidade de participar aqui, né, Rosana? Então, vale a pena esse investimento, né? Isso, esse livro, pastor, foi uma indicação do pastor Vanderlei Dornelles, quando ele esteve aqui conosco. Aí ele disse: Olha, Rosana, esse livro é poderoso e deveria ser estudado com a igreja. É por isso que a gente deu início aqui a esse projeto. Legal. Então, se você não tem, liga na CPB, vai no site, e chega de graça, né? Chega de graça, tá bom? O título do livro é A Revolução do Espírito, tá? E vai tratar ali da necessidade de termos a presença do Espírito Santo em nossa jornada até a volta do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Mas eu quero começar o nosso bate-papo aqui convidando você a pegar sua Bíblia, tá bom? Cadê a sua Bíblia? Hoje nós vamos dar uma passada no capítulo 1 do livro, tá? Que tem como título O Grande Anseio de Deus, né? Então, qual será o grande anseio de Deus, né? Então, eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João. A minha já está aqui do meu lado aqui. João 14, verso 15. João 14, verso 15 até o verso 17, tá bom? Eu estou com a Bíblia aqui, Nova Almeida Atualizada. E a minha versão diz assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. 17. É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Você conhece o contexto do texto. Jesus está aqui pós-lava-pés, pós-Santa Ceia, momentos antes de sua prisão, e ele está ali dando as suas últimas palavras. Alguns chamam de palavras de despedida, né? E nesse cenário de despedida e de orientações finais, Jesus
fala de alguém muito especial. Na verdade, o Espírito Santo é alguém que esteve presente em toda a história da Bíblia, em toda a história do nosso planeta, mas nem sempre foi tão bem compreendido. Aliás, até hoje as pessoas têm dificuldade em entender a, o ser divino que é o Espírito Santo. Mas no texto que lemos, Jesus fala de outro consolador. Outro dia alguém me ligou perguntando assim, Tarcísio, olha, o que quer dizer outro em grego? Olha, seja em grego, português, hebraico, aramaico, o sentido é o mesmo. Jesus não está aqui falando dele mesmo. Algumas pessoas defendem a ideia de que Jesus é o Espírito Santo, mas não é assim que cremos. Nós cremos na divindade, que é composta por três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que Jesus utiliza aqui essa expressão, outro consolador. Então, não está aqui Jesus Cristo falando de si mesmo, mas de outra pessoa divina, que nesse momento ele chama de consolador. E o capítulo, daqui a pouco, vamos ver, ele fala um pouco sobre essa expressão, né? Consolador. Pois bem, e no verso 16, eu quero chamar a sua atenção para uma promessa muito bonita, mas às vezes mal compreendida no meio da igreja adventista, tá? O texto diz que o Consolador deverá estar conosco por quanto tempo? Quem consegue falar aí? Quem consegue identificar o tempo? Pode abrir o microfone. Para Ó, sempre, não pastor. opa, quem falou? Marisa. Marisa. Ô, irmã Marisa, a senhora é nota 10, viu? Se eu estivesse pertinho da senhora, eu lhe daria um abraço agora, tá bom? Eita, glória a Todos Deus. os dias, até a consumação dos séculos. Muito bem, então, olha, perceba que o texto é claro. Agora, eu nasci na igreja adventista e já vi pessoas defendendo a ideia de que Deixa um eu dia perguntar. o Espírito Santo vai sair da terra, né? Eu acho que você também já deve ter ouvido isto, né? Sim, sim. Algumas pessoas confundem a expressão que Ellen White utiliza com o texto bíblico, tá? O que nós cremos como adventistas é que o Espírito Santo não vai agir para sempre sobre o ímpio. Veja, dizer que o Espírito Santo não vai agir para sempre no ímpio não é a mesma coisa que dizer que o Espírito Santo vai abandonar os santos, os salvos. Porque o texto de Jesus Cristo é muito claro. Por quanto tempo o Espírito Santo vai estar com os discípulos de Jesus Cristo? A irmã respondeu de forma bem clara, bem objetiva, para sempre. Então veja, irmãos, nós, como adventistas, oficialmente cremos que o Espírito Santo estará com o povo de Deus para sempre. Isso é uma coisa. Agora, também cremos que haverá um momento que o Espírito Santo não vai mais trabalhar na conversão dos ímpios. Por que isso? Porque o selamento já aconteceu e porque também o ministério de Cristo no santuário celestial foi finalizado. E aí eu evoco o texto bíblico que diz que continue o santo a quê? Vocês conhecem esse texto? Continue o santo a santificar-se. Santificar-se. Muito bem, irmã Eliane, Marisa, parabéns. E continue o ímpio na prática de quê? Do mal. Iniquidade. Da iniquidade ou da impiedade, né? Então veja, que fique claro, como adventistas, cremos que o Espírito Santo não vai abandonar o povo de Deus. Amém? Amém. E lembre-se, viu? Não tá na lição de hoje, mas lembre-se também que Paulo fala que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia. Qual é a garantia que temos em nosso planeta de que Jesus vai voltar? Uma dessas garantias é a presença do Espírito Santo entre nós. Então, eu espero que, ao estudar esse livro, você possa aproveitar essa bênção que é ter o ser divino
o Espírito Santo na sua casa, na sua vida, em sua jornada até a volta de Jesus. Por quê? Porque o verso 17 tem outra promessa muito bonita. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 17. Diz assim: Ele, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem. E aqui, meus irmãos, a gente precisa ser sempre inteligente ao lidar com o texto bíblico. Jesus não está dizendo que eu e você já conhecemos o Espírito Santo. Jesus está dizendo que aqueles discípulos conheciam já o Espírito Santo. Agora, em minha mente vem uma pergunta que está na lição. Você conhece o Espírito Santo? Você está aproveitando essa oportunidade da presença do Espírito Santo em nosso planeta? Essa pergunta está na página. Acho que não tem a página aqui. Na primeira página do capítulo. E aqui vai o meu primeiro apelo e primeiro pedido a vocês. Conheçam o Espírito Santo. Invistam tempo para conhecê-lo. Jesus elogiou os discípulos. Vocês já conhecem. E essa afirmativa precisa ecoar em nosso coração hoje. Será que se Jesus Cristo olhar para mim, pastor Tarcísio, pode afirmar a mesma coisa? Ah, olha, o Tarcísio conhece o Espírito Santo. Será que se Jesus Cristo olhar para o Ivan, para a Eliana, para a Silvana, para a Renata Jardim, para o Adriano, para o meu amigo José Luiz, ele pode afirmar a mesma coisa? Olha, esse povo conhece o Espírito Santo. Porque veja, no verso 17, Jesus dá as duas razões pelas quais ele reconhece que os discípulos já conheciam o Espírito Santo. Quem consegue olhar para o verso 17 e identificar as duas razões para que justifique o conhecer do Espírito Santo aos olhos do Senhor Jesus Cristo? Quem consegue achar aí? Por que que Jesus afirmou que eles conheciam o Espírito Santo? Está no finalzinho do verso Porque ele 17. habita convosco, conosco. Opa! A irmã Marisa já identificou a primeira questão. São duas. Porque a Eles, primeira. A Opa, outra, o outro mundo não conhece porque não habita neles. Essa ok. Essa é ele uma. E qual é a segunda? é que Estará ele em mim. habita no povo de Deus, não? Exatamente. está Veja, conosco. é isso, irmã Ivone. Olha como é importante as preposições, né? As conjunções. Ele está com, mas ele está em vocês. E eu quero chamar a sua atenção para isso. O Espírito Santo está com, mas também precisa estar em vocês. Nós precisamos buscar o Espírito Santo de tal maneira que ele esteja ao nosso lado, mas também dentro de cada um de nós. É Ô, por isso que. pastor, Opa! eu achei interessante o tempo verbal aqui, né? Que diz assim, porque ele habita convosco e estará em vós, né? É interessante esse jogo de palavras do Senhor Jesus Como se Cristo, fosse né? assim, a promessa realmente do batismo do Espírito Santo no Pentecostes, né? Estará em vós. É, Perfeita. Nota 10, Rosana, nota 10. E isso é importante, porque o Espírito Santo, lógico, ele quer estar ao nosso lado, conduzindo, falando, né? Mas nós também precisamos ser a habitação dele, né? Como templos do Espírito Santo, tá? Bem, na página 18, o- o- os versos que lemos agora são apresentados, né? O autor localiza o contexto desse verso, tá certo? E trabalha ali um pouco da palavra, perdão, da palavra grega parakletos, né? Ajudador, consolador. Literalmente, a tradução do grego significa alguém para estar ao lado, né? Que promessa linda, irmãos. No verso 18, diz assim: Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei.
Mas alguém poderia ficar triste. O Senhor vai embora e vai nos deixar sozinhos, de forma alguma, irmãos. Entre o tempo da ida e da volta de Jesus, nós temos um ser divino ao nosso lado. Quem é ele? O Espírito Santo. E, e eu espero que vocês e que eu possamos aproveitar para que ele esteja com e em cada um de nós, tá bom? Amém. Alguém leu o capítulo e gostaria de fazer algum comentário sobre as páginas 18 e 19? Pastor, eu li, mas assim, ó, é o que eu gostaria assim de ler, que eu achei interessante aqui, ó, no um, dois, três, terceiro parágrafo. Que mais Jesus lhe prometeu, né? Foi o que o senhor falou, né? Em João 14, ele disse que enviaria outro consolador. A palavra grega traduzida, foi o que o senhor acabou de falar. Ajudador ou consolador. Pega essa caneta de volta. Ó, Tem, enquanto al- Jesus atua como o segundo Adão, representando a humanidade no céu, o Espírito Santo, o Paracletos, atua na terra como Deus conosco. E aí eu Amém. faço a pergunta para o senhor, assim, pastor. Porque teve esse negócio dentro da igreja, né? E que o Espírito não é o Espírito Santo, não é outro Deus, né? E aí, lendo ele, estudando e vendo as palavras de Deus, fica muito claro que ele é um Deus, né, pastor? Sim, sim. E uma pessoa, tá? Isso, uma Isso, pessoa. isso é muito importante. E se você depois, com calma, se alguém disser para vocês que o Espírito Santo não é uma pessoa, aqui vai uma dica. O melhor capítulo para falar sobre a pessoa, a pessoalidade do Espírito Santo é João capítulo 16, porque os pronomes utilizados ali, tanto no grego como em português, deixa muito claro que ele é uma pessoa. Por exemplo, observe aí capítulo 16, verso 13. Por exemplo, 16, 13. Diz assim, ó: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele, olha o pronome, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo. Verso 14. Ele me glorificará. Então, se você ler João 16, você vai observar que Jesus deixa muito claro, e João registrou muito bem isso, que estamos falando de outra pessoa da divindade, tá bom? Então, quando alguém questionar isso, eu recomendo a vocês João 16. Agora, eu também preciso ser honesto com vocês para dizer algo muito importante. Eu quero chamar a sua atenção para entender o que eu vou dizer agora. Será que os judeus, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, entendiam plenamente esse tema de uma divindade composta por três pessoas? Olha, eu, Não. eu tenho, eu tenho pós-graduação em Antigo Testamento e em hebraico bíblico e quero dizer coisas a vocês. A minha percepção é que eles não entendiam bem isso. Inclusive, essa questão da divindade composta por três pessoas, isso é trabalhado ao longo de todas as Escrituras. É um tema que foi trabalhado, ampliado. Olha, não pense em você que para eles foi fácil entender Jesus como Deus. Por exemplo, no Evangelho de João, quando Jesus disse que ele era o Eu sou, qual foi a reação da multidão? Pegarem pedras para apedrejar Jesus. Então, esse não foi um tema fácil. Agora você imagina, o povo de Israel se dizia pertencentes ao Deus único. Em hebraico é Had, o nosso Deus é único. E aí vem agora Jesus e diz: tem mais um, tem o Consolador. Então, não pense você que isso foi um tema que eles entenderam assim como um estralar dos dedos.
Não, essa compreensão ela foi trabalhada ao longo das Escrituras. Por exemplo, agora eu quero fazer um desafio. Me diga aí um texto do Antigo Testamento onde, para nós, tá? Para nós, é possível observar a atuação do Espírito Santo. Mas calma lá, eu vou tentar dificultar um pouquinho. Não vale o livro de Gênesis, tá bom? Quem consegue aí me apresentar? Eu escolhi um texto aqui, é minha área, né? Antigo Testamento. Eu já escolhi aqui um versinho, mas eu quero desafiar vocês. Quem consegue mostrar um versinho do Antigo Testamento de um texto que parece ou que apresenta o Espírito Santo? Quem Pastor, consegue? Opa, pastor, na minha ignorância, eu posso achar que seja ou não. Se eu ler, o senhor pode confirmar, o senhor pode falar que não é. Pode ser? olha, claro, estamos aqui para aprender juntos. Não se Olha turbe o só. coração. Lá em Números 6, 24 fala assim: O Senhor Deus te abençoe e te guarde. Não está escrito Deus, mas o Senhor te abençoe e te guarde, Deus. O Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e a misericórdia de ti. E o Senhor Espírito Santo sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Eu vi isso na sala 57. Mas estão gravando aí, né? Ô, Ivan, você está gravando isso aí, Ivan? Eu vou dar uma pausa então, pastor. Pause. Tá, É só para não machucar ninguém. Tá. Então vamos lá. Olha agora um texto que a gente pode inferir ou perceber a pessoa do Espírito Santo. Êxodo 31. E eu acho lindo esse verso, tá? Diz assim, ó, Êxodo 31, verso 1. O Senhor disse mais a Moisés, Adonai, está vendo maiúsculo aí, né? Verso 2. Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Olha o verso 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. Veja, eu não estou dizendo que o povo de Israel entendeu aqui que era uma terceira pessoa da divindade. Não estou dizendo isso. Mas nós, com o conhecimento que temos a partir do Novo Testamento, podemos sim inferir ou pensar ou deduzir que o Espírito Santo estava atuando, distribuindo talentos especiais para que os serviços do santuário fossem muito bem feitos. Então, veja, a partir do conhecimento que eu tenho do Novo Testamento, e lá é muito claro, né? Em Coríntios, por exemplo, quem é que distribui os dons no corpo de Cristo? Em 1 Coríntios, capítulo 12, o Espírito Santo, tá? Então, para nós, adventistas, aqui nós temos sim o Espírito Santo atuando, distribuindo aqui talentos para a construção do santuário. Então, é um dos textos que podem sim apresentar a atuação do Espírito Santo ao longo do Antigo Testamento, Juízes, né? Tem outros textos do Antigo Testamento, tá bom? Pastor, em Gênesis, a gente não pode falar também, Gênesis 1, 2, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Claro que podemos. Eu só tirei o Gênesis da possibilidade porque era muito fácil esse. Vocês iam rapidamente correr para esse texto aí, né? Que é para nós, repito, para nós cristãos, é um texto que nos mostra a presença também do Espírito Santo ali, tá? Mas eu só quis dificultar um pouco, viu, irmão Socorro? Por isso que eu pedi para não fazer em Gênesis. Foi a Célia. A Célia, perdão, Célia, Ô, tá? pastor, tem 1 Samuel 10, 6. Por favor, lê para a gente, Rosana. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Se referindo aqui a Saul, né?
Nós, cristãos, adventistas, entendemos isso como o Espírito Santo, né? Veja que o texto não explica muito quem é essa pessoa, né? Mas eu repito, ao longo das Escrituras a gente foi ampliando esse entendimento, né? E lemos esse texto tendo em mente a terceira pessoa da divindade. Muito bem, Rosana. Bom, eu falo demais, gente, e me empolgo, e me controle o tempo aí, porque senão vira vigília, viu, Rosana? Tá? Bem, O senhor tem mais 10 minutos. olha, você tá. Ô, Rosana, você agora me deu pressão, viu, Rosana? Irmãos, por que que o Calvário era necessário antes do Pentecostes? Quem lê o livro vai saber aí, ó. Vai ser fácil. Por quê? Por que que o Espírito Santo só foi derramado em sua, ah, após a. Sagrado ainda. Como? Jesus não tinha sido consagrado ainda, né? Jesus não tinha sido consagrado. O que mais? Vamos lá. Jesus precisava subir ao céu para pedir ao Pai para enviar o Espírito Santo. Muito bem, vamos lá. O que mais? Vocês estão fera, hein? Acho que vocês leram o capítulo todo aí, né? Para nos convencer dos nossos pecados. Muito bem, muito bem. Deixa eu chamar vocês para o livro de João novamente, né? João 16. João 16. João 16, verso 8. João 16, verso 8. Na minha versão diz assim: quando ele, olha aí o pronome de novo, quando ele vier. Se o Espírito Santo é Jesus Cristo, não faz sentido esse verso, né? Seria quando eu voltar, né? Não, é quando ele vier, tá? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e que mais? Do juízo. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês bem profunda, tá? A palavra é glorificado, né? Eu disse Deixa eu... Pois não, Manúcia, fica à vontade. a palavra era glorificado, né? Como Glorifi- vencedor sobre o pecado, né? É. Você consegue olhar para o sacrifício de Cristo e ver ali o problema do pecado, o problema da justiça e do juízo? Quem consegue olhar para a cruz, para Cristo crucificado e encontrar ali esses temas sendo resolvidos ou trabalhados ou demonstrados? Vocês entendem a pergunta? Lá na cruz, tem Também. uma... Opa, perdão, Evelyn. Oi, o sacrifício de Cristo foi para o perdão dos pecados da humanidade. Mas a lei de Deus precisava também de um resultado, porque o pecado nos leva à morte. E Jesus Cristo estava recebendo a ira de Deus, a justiça de Deus. Então, nessas três coisas dá para ser visto na cruz: o perdão dos pecados, a justiça divina e o juízo, que é a ira de Deus sobre a humanidade, que no caso recaiu sobre Cristo. Ô, Evelyn, você é a Evelyn aqui do Farol? Sim. Oxente, oxente, e eu não estava reconhecendo. Foi, o tom da voz, o sotaque que te acusou agora. Parabéns, Evelyn. Parabéns. Irmãos, o ministério do Espírito Santo dependia de, do, da ação divina para equalizar o pecado, a justiça e o juízo de Deus, né? Então, ao olhar para a cruz, nós vemos ali o pecado, não de Jesus Cristo, né, mas o nosso recaindo, o preço. Olha como o pecado é tão grave, irmãos, que o Deus teve que morrer, né? Ali também vemos a justiça de Deus. E ali está, como disse a Evelyn, o juízo de Deus, né? Então, opa, Ivan, por Ah, favor. pode concluir o raciocínio, eu faço Não, um já, comentário.
Eu já concluí, fica à vontade. Jesus ele recebeu os pecados lá no jardim do Getsemane. Imagina se ali Jesus resolve, tem uma parada cardíaca, né? E diz, pai, tua mão, entrega o meu espírito, pronto. Só quem iria saber, né, que ele havia morrido, né, pago o preço dos pecados? Só Deus e os anjos, mas nem o ser humano, né? Nem o ser humano saberia, né? Mas não, a cruz foi necessária para podermos compreender a gravidade do pecado e a profundidade do amor de Deus, de se colocar como nosso substituto, né? E aí sim, após, por isso que somente após o Calvário é que foi a concessão do Espírito para que ele cumprir exatamente essa missão, né? Que o senhor falou que a Evelyn também complementou, né? A obra do Espírito Santo, né? Mostrar, né, a realidade do pecado, da justiça e do juízo. Olha, esse verso, quando você lê esse verso olhando para a cruz, isso dá um sermão muito bonito, muito belo. Bem, irmãos, para não ser vigília, eu quero lembrar vocês que em Apocalipse capítulo 4 e 5, nós temos ali a entronização do Senhor Jesus Cristo e também temos ali o derramamento do Espírito Santo, tá? Então, Apocalipse 4 e 5, nós temos ali o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, sendo aceito o seu sacrifício sendo aceito, sendo confirmado, e ali vemos o Espírito Santo sendo enviado ao nosso planeta como um sinal público de que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi perfeito e completo. Eu pergunto, você crê que o sacrifício de Cristo foi perfeito e completo? Sim ou não? Sim, amém. Sim, com E certeza. qual foi o sinal público disso para nós? Atos capítulo 2 e Apocalipse capítulo 5. Se você estudar Apocalipse capítulo 5, tendo Atos capítulo 2 em mente, você vai entender o que aconteceu ali, tá? Então, a confirmação para o nosso planeta de que Cristo foi aceito foi a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. E nós temos, irmãos, o privilégio de conhecer o Espírito Santo, de tê-lo ao nosso lado e em nós. E eu quero finalizar voltando à pergunta lá do início do nosso bate-papo. Jesus Cristo pode sondar os nossos corações. E, ao olhar para mim, poderá ele afirmar: olha, o Tarcísio conhece o Espírito, porque está com ele e habita nele. O meu desejo para cada um de vocês é que vocês invistam tempo, recursos para estudar a Bíblia, para estudar os escritos da Senhora White e ali conhecer mais e plenamente, dentro do que for possível, a pessoa do Espírito Santo. E que ao conhecer o Espírito Santo, você possa construir com ele uma relação duradoura, diária, de tal maneira que o nosso grande mestre, o Senhor Jesus, olhe para cada um de nós e afirme: aquele povo conhece o Espírito, o Amém. Consolador, porque está com ele e habita nele. E Amém. que essa presença do Espírito Santo em nossa peregrinação também nos traga esperança. Essa é a grande palavra da nossa igreja. Se eu pudesse resumir a Igreja Adventista em uma palavra, será ela esperança. A presença do Espírito Santo é a garantia da volta de Jesus. E que a presença do Espírito ao nosso lado e em nós nos traga a cada dia esperança sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Amém. Eu acho que eu acabei dando tempo. Foi um prazer falar com vocês e quem sabe posso voltar aí uma vez convidado em outros momentos. Claro. Obrigado. Bênção, pastor. Obrigada. Eu acho interessante que sobre esse assunto, né, do Espírito Santo, tem uma frase da irmã White que é muito importante, quando ela diz que o que não nos foi revelado sobre o assunto do Espírito Santo, sobre o que não nos foi revelado, o silêncio é ouro. Então, sobre o que nos foi revelado, nós temos como aprender, como entender, mediante o agir do próprio Espírito.
mas o que não foi revelado, irmãos, né? Não adianta estar com cogitações humanas, né? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, como o pastor Tarcísio falou, que o Espírito Santo habite em nós e esteja conosco. Pastor, o senhor encerra com a oração? Ivan quer falar? Isso, antes. Só comentar que o início, né, mostra do anseio de Deus, que é conceder o Espírito Santo é a nossa maior necessidade. E que também conta a história aqui de um chinês, Gao Hu-tse, que ele se batiza na igreja. Imagina o evangelho chegar na China, né? Que a China faz parte lá da janela 1040 e é um país muito fechado, mas esse trabalhador rural se batizou na igreja, analfabeto, e além de ser analfabeto, ele tinha dificuldade de memorizar os versículos que falavam para ele, mas ele, na sua sinceridade e no pouco que ele conhecia de Deus, ele vai para a igreja e faz um pedido: Senhor, né? Eu queria, me ensine a ler. E ele escuta, né? Ele escuta uma voz falando, né, claramente para ele: leia o Salmo 62. E aí ele é, cumpre isso, né? Ele abre a Bíblia, lê, consegue ler, e dali ele se torna um grande evangelista a ponto de levar a mensagem para só 180 pessoas foram batizadas no primeiro ano, né? Ou seja, resultado de alguém que tinha o desejo de testemunhar, tinha o desejo de fazer a diferença, né? Então, essa mesmo poder está à nossa disposição, e nessa jornada, a revolução do Espírito, que Deus cumpra a sua promessa na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. E essa história, assim, eu me emocionei muito quando eu li, porque falou do Salmo 62, e do ano passado para cá o Senhor colocou esse salmo no meu coração de uma maneira muito especial. Então, foi uma confirmação de Deus, né, dizendo assim, é esse livro mesmo que vocês vão estudar a partir de agora, e que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar, pastor? Isso, me permita. Algumas pessoas tendem a esquecer, quando se fala do Espírito Santo, de que é também papel dele nos conceder dons e talentos para servir a Deus e a sua igreja. Então, quem tem o Espírito Santo será convencido do pecado, da justiça e do juízo, mas também será conduzido a ser usado por ele para salvar outras pessoas. Então, uma das evidências da presença do Espírito Santo em alguém é se ele é usado para conduzir pessoas a Jesus. Mas isso é tema para outro debate, né? Tá bom? Vamos orar. Rosana, só um minutinho, minha princesa, olha só, me perdoe. Quando o pastor falou que a gente é usado pelo Espírito Santo para levar a mensagem para as outras, eu gostaria muito, me perdoe. Então, a gente está dando estudo bíblico para um. Ele é coronel da Marinha, eu não sei o que que ele é, eu sei que ele é gente grande. Só que eles conhecem muito, muito, muito a Bíblia. E eu estou dando estudo bíblico para eles, mas eles não aceitam Ellen White. Então, por favor, coloque nas orações, o nome dele é Eugênio e Denise. É uma obra do Espírito Santo, né? Nós vamos estudar as gêmeas, a irmã gêmeas, que também foi uma dificuldade. E nós desafiamos elas, né? Só, olha, comecem lendo algum livro dela, né? Vocês precisam ler para poder tomarem a decisão de vocês, né? Que elas achavam assim um absurdo, né? Não, eu aceito a Jesus, eu não aceito uma pessoa. Então, é algo que é bem melindroso, né? Quando você tem que lidar com esse assunto. Sim. Para você ter uma ideia, eu, quando entrei na igreja, desculpa eu vou falar rapidinho, eu sou um exemplo disso, eu achava que era absurdo, que mulher, é Jesus, Jesus é o único, que negócio de mulher profetisa, isso não existe. E assim, com o tempo, hoje eu até me chamo de Ellen Whitinha, de tanto ler o livro dela. Lembrem-se, irmãos, Ellen White, me entendam. Tá gravando, Ivan? Tá? Deus bendito, nosso Pai que está nos céus, obrigado por esse momento tão agradável, onde podemos gastar e investir nosso tempo com o que é bom e com aquilo que edifica a gente. Este grupo estará estudando um livro muito oportuno, que fala da pessoa do Espírito Santo.
do ministério do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo é para nós Emmanuel, o Deus conosco, chamado para estar conosco e em cada um de nós, nos garantindo o poder diário para combater o bom combate. Portanto, que cada um de nós possa entender que vale a pena, que é nossa missão gastar tempo, investir tempo para conhecer mais o Espírito Santo. Porque o Senhor está desejoso de nos enviar o Espírito Santo. Se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor dará para nós o teu Espírito. Então, Senhor, que o Espírito Santo possa colocar em nossa mente e em nosso coração o desejo de buscá-lo, e que ao te buscar, Santo Espírito, te pedimos, revela-te a cada um de nós. Ponha em nós a tua presença, santifica a nossa vida, nos fala do pecado, da justiça e do juízo, nos convence sobre essas questões, nos conduza para Jesus, Santo Espírito, e também conceda-nos os talentos e dons necessários para, movidos por ti, Espírito, sermos conduzidos a servir a igreja e conduzir pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai eterno, ó Santo Espírito, nós te oramos confiados no santo e bendito nome de Jesus. Amém.